Muito bem. Deixa eu colocar aqui. O primeiro exercício é o 15, certo? Bom, o exercício, ele diz que a temperatura num determinado ponto de uma placa é dada por essa equação aqui. E aí ele fala que tem uma formiga andando na placa, na chapa, e ela está andando ao redor de uma circunferência de raio 5, centrada na origem. É aí que eu dei uma vacilada nos valores talvez eu dei uma corrigidinha aqui. Vou dar uma mudadinha nos valores aqui só um minuto. Então, ó, essa é a função que dá a temperatura, e ele está dizendo que a formiga anda ao redor de uma circunferência raio 5, centrada na origem. E aí ele pergunta quais são as temperaturas máxima e mínima que essa formiga vai encontrar, certo? Bom, a primeira coisa é encontrar as funções, correto? Ou identificar as informações do exercício. Então, essa função t de xy é justamente a função que eu vou maximizar e minimizar, e a minha restrição é justamente a circunferência de raio 5, correto? Então, a minha restrição fica sendo essa função aqui, essa equação aqui. Lembrando que restrição vai ser sempre uma equação, certo? Qualquer pergunta, por favor, podem fazer a qualquer momento, tá? É, O método dos multiplicadores de Lagrange diz que a gente tem que igualar os gradientes de f com o gradiente de g multiplicado por um lambda e acrescentar a minha restrição, que pode ser de qualquer um desses dois jeitos, né? Bom, uma das coisas que a gente precisa fazer é calcular os gradientes. Então, quando eu calculo o gradiente de t, eu tenho a derivada disso aqui em relação a x, então vai dar 8x, e aqui menos 4y, e do lado de cá, a derivada em relação a y, isso aqui dá zero, aqui dá menos 4x, e aqui dá 2y. Então, eu tenho isso aqui. E dessa função, o gradiente é a derivada em relação a x dá 2x, em relação a y, 2y. Está aqui. Então, esse é um cálculo que, obviamente, tem que ser feito. E depois eu preciso colocar isso em forma de sistema, certo? Então, eu vou igualar a componente x de uma dos gradientes com a componente x do outro, sendo que a do g eu vou multiplicar por lambda. Essa parte vai ser igual a essa multiplicada por lambda, e a restrição fica aqui embaixo. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Dúvidas nenhuma? Então, o próximo passo é resolver esse sistema, certo? Até aqui, eu tinha colocado esses valores, mas eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui, porque eu tinha colocado 0,3 para as funções, mas eu vou aumentar um pouco isso aqui, vou diminuir um pouco isso aqui. Então,
Vamos ficar com 0,5 e 0,6. Tudo bem? Então, obter e identificar as funções que vão ser usadas, depois o cálculo do gradiente, depois a montagem do sistema. Faz sentido essa linha de raciocínio para vocês? Faz. Eu espero que sim. Eu espero que vocês entendam o propósito de escrever os exercícios fazendo sentido, tá? A sequência lógica dos cálculos. Então, vamos lá. O próximo passo é resolver o sistema. Então, aqui. Só um detalhe que eu esqueci de comentar. Aqui nesse sistema, a gente consegue. Só um minutinho. Desculpa, eu estava procurando um negócio aqui com a Sandra. Ó, nesse sistema aqui, esse valor e esse, eu posso dividir tudo por 2, né? Essa linha, que eu vou continuar tendo a mesma equação. Aqui também eu posso dividir por 2, certo? Então, quando eu faço essa divisão, e a gente chega nesse sistema. A solução do sistema pode ser feita de várias maneiras, certo? Você não precisa resolver da mesma forma que eu estou mostrando aqui. Você pode começar pela primeira. Dificilmente se começa pela restrição. Não faz muito sentido começar pela restrição. Geralmente a gente usa as equações iniciais e aí joga na restrição para achar os valores finais. Você poderia começar com qualquer uma das duas, tá? Então, começando por essa, eu chego nesse valor para y, desde que lambda seja diferente de 1, tá? Lambda não pode ser 1. Com isso, ah, onde eu estou? Aqui, perdão, isso. Com isso, se eu substituir essa equação esse valor de y na equação 1, né, jogar esse valor aqui, a gente vai ficar com essa equaçãozinha aqui. A gente fica com essa equação aqui. Aí, certo? Que vem daqui. Multiplicando esse 2 aqui, eu tenho 4. Aí eu acho o mínimo múltiplo comum. Junto essas duas frações aqui, desse jeito. Então, esse 4 lambda vai multiplicar esse 1. Esse 4x vai multiplicar 1 menos lambda, que está aqui. Bom, feito isso, esse cara eu jogo lá para o outro lado, tá aqui. Esse aqui, ó, eu fui fazer a distributiva, então eu tenho 4x menos 4x lambda, menos 4x. Então, esse cara e esse se cancelam, eu fico com isso aqui.
Aqui eu também faço a distributiva. Eu vou ficar com lambda x menos lambda quadrado x. Aí eu junto tudo de um lado só. Lembrem-se de que eu não posso cancelar variáveis, certo? Eu posso cancelar números, mas as variáveis eu preciso usar sempre o artifício de colocar todo mundo de um lado e colocar em evidência. Então, esses caras todos eu jogo para o lado de lá. Eu vou ficar com lambda x quadrado, tá aqui. Esse cara vem para cá, fica menos lambda x, com menos 4 lambda x, vai me dar menos 5 lambda x. E aí, o que eu tenho em comum aqui é justamente lambda x. Quando eu coloco lambda x em evidência, eu fico com lambda aqui e menos 5 aqui. Tudo bem? Tudo bem. Até aqui, a gente tem um produto de três números. Lambda, x e lambda menos 5. Então, eu tenho três situações. Ou o x é zero, ou o lambda é zero, ou isso aqui é igual a zero. Lambda menos 5 ser igual a zero significa que o lambda é igual a 5. Então, eu tenho que olhar para essas três situações, o que cada uma delas vai me dar. Tá bom? Bom, no primeiro caso, x igual a zero, quando eu substituo esse valor aqui, perdão, eu tenho que y igual a zero, certo? Se eu coloco x igual a zero, se isso aqui vira zero, o y dá zero. Só que o zero zero não satisfaz essa equação, certo? Porque isso aqui é uma circunferência de raio 5, e isso aqui é a origem. A origem, obviamente, não está na circunferência. E como eu quero os pontos da circunferência, então o zero zero não é a solução para mim. Tá? Então, esse caso não é uma solução do sistema. Ok? No segundo caso, o lambda é igual a zero. Quando o lambda é igual a zero, eu também venho aqui, substituo o lambda igual a zero, eu posso, porque para isso acontecer, o lambda só não pode ser 1, certo? Então, quando eu substituo o lambda igual a zero aqui, eu fico com y igual a 2x. Com y igual a 2x, eu jogo aqui. Vou ficar com x quadrado mais 2x ao quadrado igual a 25. Quando eu faço as contas, eu chego à conclusão de que o x é mais ou menos raiz de 5. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu uso justamente, porque assim, ó, o x vale mais ou menos raiz de 5 quando o y é 2x, tá? E não nesse momento aqui, mas nesse aqui. Então, para x igual a esses valores, o y vai ser o dobro disso. Então, eu até dei uma forçada na anotação aqui, só porque estava acabando o espaço, eu não queria pôr na outra folha. Mas o mais correto é que você coloque para x igual a raiz de 5, o y igual a 2 raiz de 5. Para x igual a menos raiz de 5, o y é menos 2 raiz de 5. Tá? Mas não está errado também escrever assim, não, porque você só não pode se esquecer de que o x e o y, ambos têm o mesmo sinal. Eu não posso fazer combinações aí, entendeu? X igual a raiz de 5 com y igual a menos 2 raiz de 5. Isso não é um ponto de solução, tá? Porque o x e o y têm o mesmo sinal por conta dessa equação aqui. Podemos seguir? Perguntas? Tem uma pergunta, mas, tipo, é só uma questão de conceito, só que eu fiquei em dúvida ontem. Sabe quando você vai montar o sistema?
Ah, Então, sabe quando chega no negócio 3, na equação 3 ali? Que a gente vai colocar no sistema? É 3 aqui que tá escrito, né? É 3 isso. Então, eu fiquei em 3i. dúvida o porquê que tem que colocar o G e não o F. Entendeu? Tipo, eu fiz isso, mas só queria saber que você deve ter explicado, mas não entrou direito na minha cabeça. Tá. É, Por que coloca S, não 4x ao quadrado, menos 4xy mais y? tá. Eu não tinha entendido a dúvida. Entendi agora. Eu, não, eu tava meio. Não, tá tranquilo, eu me embolei pra explicar. Eu não tinha escutado, né? O entendido no sentido de não ter escutado direito o que você estava falando. Ó, Ah, entendi. isso aqui. Deixa eu mudar isso. Essa função aqui, essa função é a que a gente está querendo maximizar ou minimizar. Seja lá, tem situações que a gente vai maximizar, tem situações que a gente vai minimizar. Nesse caso, a gente quer achar tanto o máximo quanto o mínimo. Então, eu estou procurando os extremos dessa função, certo? Certo. E seja lá qual for a superfície que esse negócio me dá, vamos pensar que eu tenho uma superfície assim. Sei lá, assim. Fazer isso mais. Vamos pensar que eu tenho uma coisa descendo assim, tá? Ah, o que esse exercício quer, eu vou falar em cima desse exercício e só para ficar claro por que é o G que vai lá no sistema, tá? Beleza. O que o exercício pede é que eu olhe para esta circunferência de raio 5 e procure os pontos de máximo e mínimo nessa função aqui. Bom, primeira coisa, aonde, onde está cada coisa aí? Já não pode esquecer que eu estou falando, quando eu penso nesse gráfico aqui, esse gráfico é o gráfico, é a imagem da função. Se ele é a imagem da função, então é porque a gente tem um domínio, vou colocar aqui assim, deixa eu mudar de cor aqui, só para ficar claro. Vamos imaginar que eu tivesse uma função assim. Tá? Não quero aqui não. Peraí. Deixa eu, deixa eu pensar direitinho para dar certo o que eu estou querendo fazer para vocês entenderem. Ah, tá. Aqui dá certo. Acho que dá certo. Ó, faz de conta que a função é essa daqui. Isso aqui é o meu t de x, ou seja, é a imagem da função, certo? É o meu z, é o meu gráfico, é o conjunto desses pontos aqui. Essa circunferência de raio 5 que ele está falando, ela está aqui, ó, certo? Certo. Entendeu? Isso aqui, x, y, e eu tenho uma circunferência de raio 5 aqui. Essa circunferência, todos os pontos dela vão bater lá
na minha superfície em algum momento. Então, vou dar um destaque para dois deles. Faz sentido para vocês, uma vez que essa superfície ela é meio torta para baixo, assim, na hora que eu vou calculando as imagens, eu vou ficar com alguma coisa mais ou menos assim, você concorda? Aqui, vai ficar uma coisa torta, certo? Certo. Tudo bem? Tudo bem. Aí, o que que eu quero? Eu quero achar esse ponto aqui e esse ponto aqui, ok? Ok. O que eu falei lá no vídeo que mostra o o método multiplicador de Lagrange, nossa, gente, quando eu expliquei o método multiplicador de Lagrange, eu expliquei com duas superfícies. Lembra que eu coloquei uma circunferência e os hiperboloides, Uhum. né? E aí, o Sim. que eu acredito? Os gradientes dessas duas superfícies precisavam ser paralelos. Aqui nós estamos falando de uma função de duas variáveis. Então, ao invés de eu falar de superfícies, eu estou falando de curvas de nível. Então, o que que acontece? Nesse ponto aqui, eu tenho o gradiente apontando aqui para dentro. Essa daqui é a curva de nível da superfície. Desculpa. Essa aqui é uma função, uma curva, e eu consigo calcular a curva de nível dessa superfície, que vai ser esse desenho aqui no plano. Então, aqui eu tenho o gradiente também dessa curva mais begezinha aqui. Certo? Aqui é o gradiente da T. E aqui é o gradiente da G. Esses caras precisam ser paralelos. Uhum. Entendi. Por isso que a gente tem que isso aqui é isso aqui. Tá certo? Tá Agora, certo. agora que eu contextualizei, que eu vou tentar responder a sua pergunta. Por que que aqui embaixo eu coloco essa equação? Porque eu quero achar o ponto de máximo e o ponto de mínimo dessa função toda aqui, mas só para os pontos dessa curva. Então, além de achar máximo e mínimo, o máximo e o mínimo que eu quero, eles têm que pertencer a essa curva aqui, ó. Por isso que vai a equação dela aqui e não a dessa. Ah, entendi. Beleza. Tá certo? Entendi. Tá certo. E Valeu. é importante a gente entender quem é a restrição, porque o que vai aqui embaixo é a restrição, certo? Aqui eu tenho uma comparação de gradientes entre a função que eu quero maximizar e minimizar e a restrição, porque é essa igualdade que vai me dar a possibilidade de achar os pontos. Mas, além disso, eu preciso que esses pontos pertençam à minha restrição. Por isso que aqui embaixo vai a G. Ok? Entendi, professor. Obrigada, viu? Agora ficou claro para mim. Ótimo. Deixa eu ver onde a gente parou. Isso que eu já falei. Já falei disso aqui? Já, né? Estava Já. falando dos casos. O primeiro caso foi esse aqui. Uhum. Já tinha feito tudo aqui, eu E acho. o segundo caso também, certo? Certo. Aí eu vou. O terceiro caso é quando o lambda é 5.
No caso do lambda C5, eu também substituo nessa mesma equação, eu coloco 5 aqui. Ó. Então, 1 menos 5 dá menos 4, o y fica igual a menos 2x sobre 4, ou menos x sobre 2. Tá? Então, esse é o valor de y quando o lambda é 5. Lembra que eu tinha o valor de y quando o lambda era 0 e agora eu tenho quando o lambda é 5. Pegando isso aqui e jogando lá na restrição de novo, a gente vai chegar à conclusão de que, ó, coloco aqui, faço a conta, junto esses dois, passo o 4 multiplicando dá 100, passo 5 dividido dá 20, o x vai ser mais ou menos 2 raiz de 5, ou mais ou menos 2, mais ou menos raiz de 20, também está certo. Bom, agora eu vou usar esse valor de novo aqui, né, no lugar de onde ele veio, né? Não pode ser aqui. Então, só que eu preciso lembrar um detalhe agora. Por isso que eu fiz separadamente. O y é menos o valor de x. O que significa que eles têm sinais opostos. Certo? Vou dar um destaque aqui. O y é menos x sobre 2. Então, nesse caso, eu não posso fazer a mesma representação que eu fiz no caso anterior. Eu coloquei lá x igual a mais ou menos 2 raiz de 5, é isso? Não, mais ou menos raiz de 5, né? E aí eu coloquei isso. O y como sendo mais ou menos 2 raiz de 5. Lá eu estava com os dois do mesmo sinal. Então, até cabe aquela representação. Embora ela possa transparecer a possibilidade de eu ter combinações ali, coisa que a gente não tem. Mas nesse caso não dá, né? A menos que você colocasse mais ou menos no x e menos e mais no y, que seria identificando que um tem sinal ao contrário do outro. Para evitar confusão, eu preferi escrever dessa vez os valores separadamente. Então, quando o x é 2 raiz de 5, né, que é a parte positiva, né, da solução, o y vai ser menos raiz de 5, porque eu tenho menos x sobre 2. Então, esse é positivo e esse é negativo. De forma análoga, quando o x é negativo, né, ou seja, menos 2 raiz de 5, o y vai ser 2 vai ser raiz de 5, por causa desse menos aqui. Então, o outro ponto é menos 2 raiz de 5 e raiz de 5. Tá? Dúvidas? Então, ó, nós encontramos, até agora, 4 soluções. Tudo bem? Tudo bem. Eu esqueci de fazer um detalhe que eu vou apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Isso. Um detalhe que faltou aqui. Para chegar nessa solução aqui, ó, a gente supôs. Opa! A gente fez a suposição de que o lambda era diferente de 1. Certo? Que só assim que eu podia passar isso aqui dividindo. Ok? Agora, se o lambda for igual a 1, o que nós temos? Se o lambda for igual a 1, eu voltando aqui nessa equação, eu tenho que y menos y é igual a 2x, concorda? Tá bom? Então, tudo que a gente fez até agora foi para lambda diferente de 1. Para lambda igual a 1, na hora que eu olho para essa equação aqui, ó,
eu tenho isso aqui. Isso significa que 2x é igual a zero, ou seja, que x é igual a zero. Mas a gente já sabe que x igual a zero não é uma solução, certo? Porque se o x for zero, o y é zero, e zero, zero não está na solução. Tudo bem? Então, de fato, a gente tem só aquelas soluções que nós encontramos. Mas é importante eu verificar isso aqui, tá? Porque eu poderia ter um outro valor para xy que não fosse zero e zero para cada um deles, e que estivesse na minha circunferência. Então, essa checagem aqui também é importante. Eu não tinha colocado no gabarito. Depois eu melhoro isso aqui. Tudo bem até aqui? Então, Tudo ó, bem. folha 3. Então, esses são os 4 pontos que a gente encontra nesse sistema, tá? Encontrados esses 4 pontos, eu vou responder a pergunta. A pergunta é: quais são as temperaturas máximas e mínimas? As temperaturas máxima e mínima. Eu vou ter uma temperatura máxima. Ela pode acontecer em mais de um lugar, mas eu só tenho um valor de máxima. E a temperatura mínima também é a mesma coisa. Então eu calculo as minhas. Opa, as minhas temperaturas. Deixa eu colocar nos 4 pontos. Nesse caso, nesses dois valores deu zero, e nesses dois valores deu 125. Lembre-se que o que a gente achou foram os pontos críticos restritos a uma determinada curva. Então, na curva, presta bem atenção, na circunferência, não tem nenhum outro valor que tenha imagem menor que zero. Se você procurar pontos no R2 para esta equação que tenha valores menores que zero, você vai achar um monte. Tá? Mas na curva, acima da circunferência, esse é o menor valor. E 125 é o maior valor. Então, a temperatura mínima é 0 graus e a temperatura máxima 125 graus. Esses são os valores, eu acredito que tenha dado 3 pontos essa questão. Tá certo? Deu certo os 3 pontos? Errei na soma. Tem alguém aí? Que esteja certo. Nossa, se não fosse você hoje, perdi. Muito obrigado. Vamos lá. Professor, Sim, eu tenho uma dúvida. fala, Giovana. Tipo assim, como é que eu vou saber que eu vou usar todos esses pontos? Tipo, porque lá no último exercício, me deu maior trabalhão. Eu tive que fazer de 8 pontos, de 8 combinações diferentes. E eu não sei se eu tinha que ter feito de 8 pontos, entendeu? Porque dava tudo igual, só que, tipo, Só que diferente. positivo e negativo, entendeu? Em qual exercício você está falando? No último, No no 30? 30. Ah, tá. Você está querendo saber quando é que você combina e quando não combina, é isso? Isso. Tá. Ah, vamos lá. É que, tipo assim, eu cheguei lá nos valores. O meu, o meu caso, né, deu que x e y eram iguais e o z era diferente. Aí eu fiz para todas as combinações possíveis, entendeu? Então, Tipo, mais, mais, mais.
Não. Ai, menos Mas tomar menos. cuidado. O que a gente tem que levar em consideração? Acho que eu estou entendendo. Só do. Porque, Ó, tipo, também, quando eu fui fazer, eu substituí eles na outra equação, aí deu 0, 0. Aí eu não vi um jeito de, tipo, fazer só de alguns, aí eu fiz de todos. Porque zerava. então, imagina o seguinte: eu tenho um sistema aqui, tá? Com algumas equações. Por exemplo, sei lá, três equações. Eu vou fazendo meus passos, aí eu chego, por exemplo, nessa solução que você chegou aí, ó. Y igual a x. Em algum momento da minha solução, eu chego à conclusão de que o y é igual a x. Aí eu jogo isso aqui em alguma das equações e chego à conclusão de que o z é igual a 2. E eu sei, por exemplo, que. Não, peraí. Antes disso. Aí eu chego à conclusão de que o z é igual a 3y, por exemplo. E aí eu vou fazendo as minhas contas e chego à conclusão de que o z é igual a 1. Certo? Ou, melhor, chegou à conclusão de que o z é igual a mais ou menos 2. Tá bom? Agora eu tenho que voltar para achar os valores de x e de y. Uma vez que o z é igual a 3y, eu não vou fazer todas as combinações possíveis, que é aquilo que eu estava falando para vocês. O que eu vou fazer? Ó, se o z for igual a 2, isso significa que o y é igual a 2 terços, certo? E daqui eu tiro que o y é igual a z sobre 3, certo? Alô? Ai, professor, tava dificuldade aqui de ligar o microfone. Agora Tranquilo. tá. Tô entendendo. Tá. Aí, ó, se o z, quando o z vale menos 2, o y vale menos 2 terços. E eu não tenho a combinação 2 menos 2 terços e menos 2 igual a 2 terços, porque o que está me dizendo aqui é que o x e o y e o z têm a mesmo sinal. E se o é igual a 2 terços, então, por essa última equação aqui, eu chego à conclusão de que o x também é igual a 2 terços. Mas, tipo, o meu, no caso, deu mais e menos, entendeu? Por isso que eu fiz um monte de coisa. Então, mas, ok, mas até aqui está tudo certo? Não sei, não. Não, aqui, você está entendendo isso que eu estou fazendo aqui? Tô entendendo. Tudo bem? Veja, o y e o x têm o mesmo sinal, o y e o z têm o mesmo sinal. Achei o valor de z, e aí agora eu estou voltando para achar o valor de y e o valor de x. Então, para esse valor, se o z é positivo, e o y e o z têm o mesmo sinal, e o x e y têm o mesmo sinal, então todo mundo tem que ser positivo, concorda? Certo. Então, eu cheguei. Então, o meu ponto aqui vai ser 2 terços, 2 terços e 2. Nesse caso, como o z é igual a Ah, 2, o y também o y vai ser menos 2 terços, e o x, que é igual ao y, também vai ser menos 2 terços. Então, esse é um ponto. O outro ponto é menos 2 terços, menos 2 terços e menos 2. Vou colocar tão apertado. professor, Oi. é... Só que, tipo assim, quando eu faço positivo, positivo, positivo e negativo, 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 dá tudo da mesma resposta, entendeu? E ele quer um máximo e um mínimo. Dá o Não, mesmo, dá o mesmo valor. pera aí, pera um pouquinho.
Agora você já está misturando dúvidas. Eu estou tentando te responder quando é que eu faço combinações e quando é que eu não faço combinações. Tá. Isso- Não, primeiro, mas tipo, nesse caso específico que eu tô falando, eu teria que ter feito todas ou não? Giovana, eu estou tentando te mostrar. Primeiro que eu não sei de que caso você está falando. A gente não chegou no exercício 30 ainda. Tá bom. Eu estou tentando te mostrar como é que você identifica as situações em que você tem que fazer combinação e as situações que você não deve fazer combinações. Porque isso vai valer para todos os exercícios. Entendi. Eu preciso que você entenda o conceito, Tá, tô entendendo. entendeu? A tua dúvida é antes do exercício em si. Tá bom. E acredito que seja de muitos. Então, ao invés de você ficar pensando no exercício, vou te dar uma dica. Tenta entender o que eu estou falando. Porque Tá ao bom. entender o que eu estou falando, a chance de clarear o exercício vai ser enorme. Mas se você ficar pensando no exercício, você não vai entender o que eu estou falando. Tá, já zerei minha mente aqui. Tá Faz bom. sentido isso? Mas é que eu tô, tipo, martelando esse negócio desde ontem. Isso. Então, eu acredito que se você conseguir dar um tempinho e resolver exercícios, é assim mesmo, é martelando. A coisa fica na cabeça da gente até a gente resolver. Certo? Quem ainda nunca sonhou com a resolução de um exercício, está estudando muito pouco, tá? Eu já cansei de acordar no meio da noite e falar assim, nossa, resolvi. Na época que eu fazia doutorado, isso acontecia muito. Então, se você não está sonhando, você está estudando pouco, bem pouco. Então, ó, retomando, vamos entender quando é que eu faço ou não faço combinação de soluções. Então, ó, independente de quem seja o meu sistema, se eu chego numa situação onde uma variável é igual a outra, e uma terceira variável está em função de uma delas, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, você vê o exercício, vai estudar o exercício, fica com aquilo na cabeça, aí você resolve porque você sonhou de tanto que você está pensando nele. É brincadeira, Zé. Eu sei, eu também, ó, eu não posso brincar também, só você que pode. Tá bom, então pode brincar. Aí, ó, vamos lá. Seguinte, até perdi aqui, ó. Aí vamos lá. Eu tenho lá esses valores. Como o Z tem dois valores, um positivo e um negativo, e quando eu olho aqui, todo mundo tem o mesmo sinal, eu vou ter dois pontos. Eu não tenho combinação de sinais aí. E se ao invés de eu ter uma situação como essa, eu tivesse, por exemplo, o y é igual a menos 2x, e eu tenho que o z é igual a 2y, e eu chego à conclusão de que o z é igual a 3, então, quando eu volto para resolver os meus resultados, ou 3 mais ou menos 3, quando eu começo a voltar para resolver os resultados disso aqui, quando o z é igual a 3, eu concluo que se o z é 3, o y é 3 meios. Aqui faltou um x, certo? E se o y é igual a 3 meios, então o x vai ser, daqui eu tenho que o x é menos y sobre 2. Então, se o y é 3 meios, o x vai ser menos 3 quartos. Certo? Então, ó, o z é positivo, o y é positivo e o x é negativo. Porque é isso que está me dizendo isso aqui. E aí, se o z é negativo, menos 3,
o y também vai ser negativo e o x vai ser positivo, porque ele tem um sinal contrário ao de y. Então, de novo, eu não tenho combinações aqui, certo? Só que eu tenho sinais trocados, mas não é porque é combinação, mas é porque ele está respeitando a relação que eu tenho entre as variáveis, certo? Bem, Giovana? Agora, imagine que eu tenho, por exemplo, eu vou colocar já uma coisa bem direta só para a gente entender. 2x2 mais x igual a... Não, peraí. Vou colocar um negócio bem tosco, só para não ter que ficar pensando. X ao quadrado igual a 4, y ao quadrado igual a 9. Se eu tivesse esse sistema, isso nunca vai acontecer, mas só para eu ter que ficar aqui pensando, elaborando uma coisa. O que acontece? Essa situação aqui me dá x igual a mais ou menos 2. E nesse aqui, o y me dá mais ou menos 3. Só que, o que acontece? Essas equações são independentes. Então, as, se eu penso numa solução 2 e 3, se eu colocar 2 aqui, isso aqui zera. Se eu colocar 3 aqui, isso aqui zera. Então, isso aqui é a solução do meu sistema. Se eu colocar 2 e menos 3, também. Porque o 2 e o menos 3 também é a solução do sistema. Da mesma forma, o menos 2 e 3 também é. E o menos 2 e menos 3 também é. Então, eu já havia falado sobre isso, mas quando eu tenho equações independentes, aí eu faço a combinação de todas as soluções que eu encontrei. Mas se elas não são independentes, eu vou ter que respeitar as dependências que elas têm umas com as outras, entendeu? Agora, indo para o exercício em si. O que você precisa analisar lá? De todos os valores que foram encontrados como solução do sistema. O exercício pede, eu não lembro agora, o 30, ele pede máximos e mínimos, valores máximos e mínimos, né? É isso? É, é da temperatura. Então, o que você está me dizendo é que se você não fizer as combinações, as temperaturas todas dão igual, é isso? Não, não é que dá igual. Dá, tipo, todas as combinações que eu fiz ou deram positiva ou deram negativa, entendeu? Só que é, tipo, o mesmo valor. O que eu posso fazer? Eu não posso ter eu não posso ter uma região, Não, não, tudo bem. Eu, um ponto, eu tenho três pontos que têm a mesma temperatura muito alta e outros 3 pontos que têm temperaturas muito baixas e iguais. não, eu entendi, é só que eu Né? fiquei pensando se não tinha um jeito mais simples de eu resolver isso, entendeu? Se eu não ter, se eu ia ter que fazer de todos, que nem eu fiz, ou se ia ter um caminho mais fácil, entendeu? Os multiplicadores de Lagrange já é o caminho mais fácil. É, mas é fácil, mas eu pensei se podia ter um mais ainda. Mas agora eu entendi, porque você mostrou exatamente o que eu tava pensando, entendeu? Que era Gente, ir zero, zero, e agora eu entendi, tudo se encaixou, então eu imagino que vai ter que fazer de todos mesmo. que É. bom que você entendeu, isso que é importante. Obrigada, professor. Podemos continuar, então? Mais alguma dúvida? Tem uma das razões que a gente faz as disciplinas de matemática nos cursos de engenharia é justamente para que vocês tenham a capacidade de lidar com
qualquer tecnologia que vier pela frente. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver entendimentos mais profundos das coisas. E por mais inútil que possa parecer isso tudo que a gente faz aqui, é justamente isso que te dá a capacidade de depois olhar para qualquer tecnologia e saber usar. E não tem, assim, nem sempre as coisas são muito fáceis, nem muito simples, entendeu? A gente precisa, de vez em quando, dar umas roídas nos ossos aí, que não tem jeito. Bom, vamos lá. O segundo exercício pede só para a gente procurar o maior produto possível de números positivos x, y e z, com a condição de que o x mais y mais o z ao quadrado seja 16. Então, de novo, eu preciso identificar as minhas funções. Nesse caso, inclusive, a função f de x, y, z não foi nem dada. Ele só disse que eu queria o maior produto dos números. Então, fica muito evidente, espero que isso tenha ficado evidente para todo mundo, de que a função que eu vou maximizar é o produto de x, y e z. E a restrição é essa equação que está aqui. Eu coloco aqui. Perdão, faltou um zero aqui. Tá bom? Eu quis escrever dessa forma justamente para mostrar para vocês, se você comparar com a do exercício anterior, ela está diferente, porque lá eu coloquei x2 mais y2 igual a 25. Tá? Eu quis fazer aqui diferente justamente para mostrar que você pode fazer dos dois jeitos. O que você não pode é sumir com esse menos 16 aqui. Tudo bem? Até aqui? Deixa eu só... Tudo bem. Não vai certo. Muito bem. Opa. Então, ó, sabendo quem são as funções, calculo os gradientes. Então, o gradiente de f vai ser xz, depois vai ser yz quando eu derivo em x, vai ser xz quando eu derivo em y, vai ser xy quando eu derivo em z. Aqui. O gradiente de g vai ser 1 quando eu derivo em x, porque o resto é zero, 1 quando eu derivo em y, porque o resto é zero, e 2z quando eu derivo em z. E aí eu monto o meu sistema. Igualo as componentes, né, multiplico por lambda e coloco a restrição. Esse é o sistema. Então, isso aqui eu só tirei esses uns aqui para ficar mais bonitinho. Então, esse é o sistema que a gente tem que resolver. Tá? Eu coloquei os resultados do exercício anterior, todos, né? Dos passos, você diz? Os valores da questão toda. Aham. Tá? Sim, sim. Me deu a impressão de que eu não tinha colocado a parte final. Então, ó, observe que tem um padrão de comportamento nos métodos dos multiplicadores, assim como a gente tinha antes, certo? Não dá para fugir muito disso. Eu preciso identificar as funções, preciso calcular o gradiente, depois montar o sistema, resolver o sistema e achar a solução, tá? Bom, então, isto posto, vamos seguir. Ó, como é que eu resolvi? Dessas duas equações, eu cheguei à conclusão de que o YZ é igual ao XY, né? Aí, toma muito cuidado para você não cortar o Z, porque você não pode cancelar o Z.
Você até pode chegar à conclusão de que o z não é zero, mas antes disso você não pode fazer isso. Porque se ele for zero, bom, enfim, nesse caso aqui até dá, né? Ô, professor, Oi, daí eu coloquei que o zero é diferente de zero, porque se você multiplicar por zero, vai dar zero e aí não ia ser o maior produto. então, o que eu ia comentar agora, justamente, que é o que, na verdade, eu fiz o depois, mas também daria para fazer antes. Porque a gente está falando aqui sobre números positivos. Se eu estou falando de números positivos, eu estou dizendo que positivo, se pudesse ser zero, então eu teria colocado números ou não negativos, ou então números positivos ou nulos. Quando eu falo em números positivos, eu estou falando estritamente positivo, ou seja, estritamente maior que zero. Então, por ser positivo, eu já posso assumir de antemão que os três são maiores que zero. Então, se eles são maiores que zero, obviamente que eles são diferentes de zero. Se o z não é zero, eu posso cancelar. Entendeu? Essa conta toda que eu fiz, eu cheguei à conclusão de que o z é zero ou o y é igual a x. Dá para fazer assim também. Tá? E o que você está falando está certo. Eu não posso ter o valor negativo, um deles sendo zero, porque se eu quero o maior valor de um produto, se um deles for zero, o produto é zero. Né? Então, ó, como o z é estritamente positivo, né, nessa resolução que eu fiz, que ela era um pouco mais, como é que eu vou dizer, detalhada, né? Como o z é estritamente positivo, então, das duas soluções, essa não vale, eu chego à conclusão de que o y tem que ser igual a x. Aí eu substituo na terceira aqui, ó. Troco o y por x. Quando eu faço isso, eu chego nessa equação. Aí eu uso o fato de que o lambda é igual a x vezes z e troco o lambda aqui, ó. Certo? Esse cara aqui, eu uso esse fato e aparece aqui. Opa, pego isso aqui e substituo aqui. Tá certo? A hora que eu faço a conta, de novo eu chego que ou o x é zero ou o x é igual a 2z quadrado. E obviamente que também não vou poder ter o x igual a zero. Aí eu pego essa equação e jogo nessa equação. Quando eu faço isso, eu troco. Eu vejo, o x é 2z ao quadrado. Como o y é igual a x, então o y também é 2z ao quadrado. Então eu tenho 2z ao quadrado, 2z ao quadrado, z ao quadrado, menos 16 igual a zero. Faço as contas, eu chego à conclusão de que esse é o valor de z. Mais ou menos. Certo? Ai, ai. Tudo bem até aqui? Professor, Sim. aí nesse caso Z não pode ser negativo, né? Então, aí vai chegar nesse ponto. Vamos lá? Vamos ver o que é a sequência? Primeiro eu cheguei nesse valor. Mas sim, a gente vai ter que concluir isso. Ó, a princípio, a gente tem essa relação entre as variáveis, x e y são iguais, e o x é igual a 2z quadrado. E a gente chegou que o z era mais ou menos 4 sobre a raiz de 5. Porém, lembrando, como o z é estritamente positivo, então eu só vou ter o valor de 4 sobre a raiz de 5. Se o z vale isso, o x e o y vale 32 quintos. Tudo bem?
Aham. O que significa que o maior produto é justamente o produto desses três números. Vai dar isso aqui. Acertaram? Sim, professor. Sim, professor. Então, ó, o resultado do sistema é 1 ponto e o valor do produto lá que você tem que colocar mais é, acredito eu que isso aí deu 3 pontos. Deu 3 pontos? Deu. Podemos ir para o próximo? Podemos. Muito bom. Esse aqui eu não terminei, não deu tempo. A gente vai ter que terminar junto. Oi? O computador tá lindo aqui. Ó, primeira coisa, identificar as funções. Nesse caso, elas estão, ambas já estão dadas, né? Eu não preciso modelar nenhuma delas, tudo bem? Eu só preciso identificar. Caramba! Então, ó, os gradientes, tranquilo? Sim. O sistema é esse aqui. E os valores. Alguém não fez esse exercício? Eu não fiz, professor. Então, ó, eu vou começar o sistema. Vamos lá. Eu quero discutir, eu quero que vocês me ajudem, eu gostaria que a gente fizesse isso junto, tá? Vamos lá. Até aqui, tudo certo? Tudo Montar sim, professor. Tudo sim. essa parte é fácil, certo? Então vamos seguir. Então, ó, esse é o exercício. Esse é o sistema que a gente tem que resolver. O que que vocês fizeram? Quem conseguiu resolver isso? Resolveu de que jeito? Gostaria de falar? Pode falar, mano. Não, tudo. Palavra toda sua, que esse exercício. Não, pode falar. Muita gente. Professor. Eu vou escolher por ordem alfabética. Vai, fala você. Eu peguei, eu peguei a primeira equação, multipliquei por x, e peguei a segunda equação, multipliquei por y. Tá? Daí Você- do lado esquerdo ficou uma igualdade, e eu peguei o lado direito e igualei. Igual um exemplo que você fez em aula. Tá, opa, peraí. Deixa eu ver aqui. Então você fez assim. Você pegou você pegou a equação y e multiplicou por x. É isso? Sim, O x? Aí você ficou com 200 x, y, c ao quadrado, igual a lambda x quadrado, certo? certo. Aí você pegou 2i e multiplicou por y. Aí você ficou com 200 xy z ao quadrado, igual a lambda y ao quadrado. É isso? Isso. Certo? Clever. E aí, então, esse lado
ficou igual um do outro. Todo mundo está acompanhando? Sim. Ou seja, lambda x quadrado igual a lambda y ao quadrado, certo? Eu não fiz desse jeito, por isso que eu estou indo passo a passo, até para eu ver o que você fez, para ver se. E aí, o que você fez aqui? Aí, professor, eu deixei. Eu passei o lambda y ao quadrado para outro lado. Aí eu coloquei em evidência. Lambda x quadrado. E aí você colocou na evidência. X2 menos y2 igual a zero. Ou seja, lambda igual a zero ou x2 menos y2 igual a zero, certo? Foi isso que você fez? Foi, professor. E daqui a gente chega à conclusão de que x quadrado igual a y quadrado, ou seja, o x vai ser mais ou menos a raiz de y ao quadrado. Aí eu tenho um mais ou menos de um mais ou menos, certo? Que vai continuar sendo mais ou menos y. Chegou nisso? Sim. E aí? Então, daí eu tava com muita dificuldade de encontrar o valor de z, professor. Mas aí depois eu parei para pensar, eu peguei a equação 1 de novo, que está multiplicada por x, e a equação 3 eu multipliquei por z sobre 2, para deixar a igualdade do lado esquerdo também. Entendeu? Multiplicou por A equação 1, eu fiz a mesma passo que a gente fez ali em cima, multipliquei por x, daí da equação 3 eu multipliquei por z sobre 2. Vamos fazer aqui então, peraí. Na equação 1 agora, você pegou e multiplicou Por x. por x de novo. Ah, você Isso. pegou a mesma equação que você tinha. Professor, Oi, posso interromper rapidão? pode, sempre. O meu deu ao contrário. O meu ficou y igual a mais ou menos x, tá, Ah, tá tá. certo também? Sim, sim. Mesma coisa. X, y, z ao quadrado igual a lambda x quadrado. E aí você pegou agora a 3i e multiplicou por z sobre 2. Isso. Tá, quando eu faço isso, então, quando eu venho nessa equação, eu vou ficar com 200, vou colocar aqui, ó, só para a gente, 400 vezes x, y, z, vezes z sobre 2, né? Igual a lambda z vezes z sobre 2. Certo? Estou fazendo um pouco mais detalhado aqui, só para a gente observar que esse cara e esse cara cancelam. Aqui sobra 200. E aí eu tenho esse z com esse z multiplica. E eu tenho isso aqui. Opa. Certo? E do lado de cá eu tenho lambda sobre 2 z ao quadrado. Tá certo isso? Foi isso que você chegou, Alessandro? Foi sim, professor. E aí, de novo, a gente tem uma igualdade, né? Ou seja, lambda, Ô, professor, sim.
Só que não ia ter que não ter o x. Como é que é? Cortou. Não teria que não ter o x. Por quê? Porque na primeira equação não tem x. A primeira equação não tem x. Não entendi agora. É, não é 200y ao quadrado? Peguei a primeira equação, aí não multipliquei por x, aí ele aparece. Ah, verdade, verdade. Verdade. Desculpa. Acha, imagina. Tá bom? Então, fiquei com lambda x quadrado igual a lambda sobre 2 z ao quadrado. É isso, Alessandro? Sem dúvida. Então, de novo, vamos fazer a mesma história. Lambda x quadrado menos lambda sobre 2 z ao quadrado igual a zero. Aí, de novo, vou pôr lambda em evidência. Vou ficar com x quadrado menos. Certo? Tá, né? Sim. Lambda igual a zero. Ou x2 menos z2 sobre 2 igual a zero. E tá. E aqui, x ao quadrado igual a z ao quadrado sobre 2, é isso? Ou seja, o x é igual a mais ou menos z sobre 2. Correto? Eu só fiz ao contrário, professor. Só complementando, né? Eu fiz É, Z. Ah, sim. Faz sentido, né? Fica mais bonitinho. Professor, outra coisa. Eu fiquei com muita dúvida, né? Você não tava conseguindo resolver. Aí eu fui ver a sua aula e você fala que lambda tem que ser diferente de zero, porque senão não vai ter combinação linear, né? Aí ali, quando coloca o lambda em evidência, eu coloquei direto que lambda tem que ser diferente de zero. Então, x ao quadrado menos z ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a zero. Tá certo? Ou não? Você até pode deixar isso aqui, só que essa solução não nos interessa, certo? O lambda igual a zero, ele não deixa de ser uma solução para essa equação. Tudo bem? Para essa equação aqui. O lambda igual a zero soluciona isso aqui, correto? Aham. Só que essa solução eu não quero, entendeu? Você pode assumir lá atrás, lambda diferente de zero e... Aqui, ó. Entendeu? Vocês chegaram nessa relação. Isso, professor. Cheguei também. Fiz diferente, mas eu sim, cheguei. professor. Lembrem-se que as soluções podem ser variadas e a resposta pode estar escrita de uma forma diferente, o que não quer dizer que elas sejam respostas diferentes, entendeu? Escrever Por isso que eu me confundi nesse x aí, porque no meu caso eu dividi por x. Entendeu? dividido por x. É a terceira equação. Em vez de eu chegar e multiplicar lá em cima, eu dividi por 2x, entendeu? Ah, tá. Então, mas se você dividir por dois, se você dividir isso aqui, Eu fui fazendo, tipo, o passo a passo do que precisava pra chegar na equação de assim, cima, entendeu? tá. Você tem que, na verdade, você precisa dividir por 2x, porque vai somar o x,
e vai sumir o 4, vai ficar o 2. Só que você tem que multiplicar por z também, né? Uhum. É. Eu só não mexi no de baixo, tá? De cima eu deixei igual. Ao invés de você fazer uma coisa em cada uma delas, você fez tudo numa só, né? Isso. Não, até aí tudo bem, é isso que eu falo. São formas diferentes de fazer a mesma coisa. O que vocês não podem, de jeito nenhum, é assassinar a matemática, tá? A conta pode ser feita de várias formas, desde que a matemática continue sendo respeitada, intacta, e não me façam Pitágoras girar no túmulo, tá bom? Nem Pitágoras, nem Aristóteles, esses caras aqui ficam olhando por nós, tá bom? Galileu Galilei. Firmeza? Podemos seguir? A solução de vocês está mais bonita que a minha. A minha estava muito tosca. O que a gente tem até agora? O x é mais ou menos y e o z é mais ou menos raiz de 2x. É isso? Isso, professor. Então, eu vou escrever aqui, ó. O x é mais ou menos y e o z é mais ou menos raiz de 2x. E aí, o que você fez depois? Aí eu peguei esses valores e substituí na equação 4, professor. Aí a gente vai para a restrição. Muito bem. Eu vou escrever todo mundo em função de uma variável só, certo? Nesse caso, fica mais fácil escrever todo mundo em função de x, correto? Sim, Porque o x é o que está em comum nas duas, né? Então, substituindo na restrição, a gente vai ter x quadrado mais... Quem é y? Y é mais ou menos x. Teoricamente, eu precisaria fazer isso para cada uma das soluções. Giovana, você quer perguntar alguma coisa? Agora que eu vi que está com a mão levantada. Ou é de antes? Adiante, esqueci de abaixar, desculpa. Não, tranquilo. Ah, eu não tinha visto o antes. Então, o delay é meu, né? Ah, como está ao quadrado aqui, ó, esse mais ou menos, eu não preciso levar isso em consideração, porque tanto o mais quanto o menos, na restrição, ele vai virar positivo, certo? Então, eu vou deixar, ó, como o y é igual a x, eu vou deixar x ao quadrado, e aí eu vou colocar, ó, eu vou fazer assim, peraí. Ó, só para deixar claro o que está acontecendo. É isso que a gente tem que fazer. Certo? Só que esse mais e menos, quer dizer, eu teria que fazer um para mais, um para menos, um para mais, um para menos. Mas como isso aqui está ao quadrado, isso já me resolve, porque tanto o positivo quanto o negativo vai ficar positivo, ok? E aqui eu vou ter um 2 x ao quadrado. Estamos juntos? Alguém se perdeu? 2, 3, 4. Tem alguém perdido aí, não?
não sei se o silêncio é porque o cara se perdeu tanto que não está se achando nem o botão no microfone, ou, ou porque realmente não. Eu espero que seja realmente não. Finalmente, qual o valor de x? Vai ser mais ou menos meio? Mais ou menos meio, certo? Bom, Giovana, agora nós chegamos naquele momento. Nossa, mas eu fiz um rolê muito gigante. Nossa, vocês fizeram muito mais simples que eu. Meu Jesus. O rolê, a partir de agora, não tem muito o que fazer, não. Para chegar até aqui, sim, dá para fazer muitos caminhos, uns mais tranquilos, outros nem tanto. Mas depois que a gente chega nesse momento, aí não tem muito. Tudo bem até aqui? Porque, tipo, eu descobri o Z, depois eu fui substituir no X, entendeu? Muito esquisito que eu fiz. Mas chegou nisso aí. Cuidado com os muito esquisitos. Esse negócio muito esquisito me gela a espinha. O gelo começa aqui, assim, ó, vai até lá no pé do peruco. Ah, Deus. que na hora parecia perfeito, assim. Parecia que tava indo tudo certo. Mas Não, agora, vendo que não. vocês fizeram uma coisa 1000 vezes mais simples do que eu fiz, idiota, né? O, o esquisito pode ter dois caminhos. Ele pode ser complicado e certo, tudo bem, né? Poderia ter sido mais simples o caminho? Poderia, mas o caminho está certo. Mas ele pode ser complicado e errado. Você só precisa tomar cuidado com qual dos dois caminhos você tomou, porque às vezes a gente faz um monte de coisa errada que no fim dá certo. Isso na matemática acontece demais. A gente faz mata a matemática umas 3, 4 vezes e ela ainda tem piedade de nós e deixa a gente acertar o exercício. Aí o exercício final está certo. Mas isso não quer dizer que você fez o caminho certo, entendeu? Então só toma cuidado para saber se no meio do caminho os passos estão ok, tá bom? Beleza. É que, tipo, ser substituído direto. Eu fui substituir só lá no final, Ah, entendeu? tá. Isso até aí é só uma questão de. Bom, então a gente agora tem três. Ó, chegamos naquele momento que eu estava explicando lá atrás. Não, peraí, você é para cá. Eu tenho que o x é mais ou menos y, o z é mais ou menos 2x, e chegamos à conclusão agora de que o x é igual a mais ou menos meio, certo? Certo. Não tem nenhum outro valor, ninguém dá zero aí? Bom, vamos lá. Depois a gente vê se está faltando alguma coisa. Até aqui, ok. Nada do que foi feito está errado. Talvez, talvez tenhamos coisas incompletas, mas até aí faz parte. Vamos lá. Se o x é igual a meio, deixa eu só ver se a gente pode representar. O que que acontece? Ó? Em termos de representação, a gente pode até, você pode até fazer o seguinte. Né?
vou fazer uma mudancinha aqui só para ficar mais fácil de entender. Que acho que para vocês também. Vamos inverter isso aqui. Tudo bem? Se o x é mais ou menos meio, o y é mais ou menos x, certo? Eu estou fazendo essa mudança só porque, como a gente vai atribuir valor para x para encontrar o y e z, aqui eu teria que sempre fazer a conta assim, eu já substituo direto. Tudo bem? Então, ó, se o x for meio, o que a gente tem? Por essas equações aqui, ó, eu tenho que o y é mais ou menos meio, certo? E o z é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Tudo bem ou não? Eu vou tomar o silêncio como sim. Se o x for menos meio, o que vai acontecer? O y também vai ser mais ou menos meio. Certo? Porque quando aqui é menos, quando eu pego mais fica menos, quando eu pego menos fica mais, ou seja, ele também vai continuar tendo os dois sinais. E o z também vai continuar valendo isso aqui. Por que eu fiz essa separação? Só para mostrar para vocês que tanto para o x positivo quanto para o x negativo, os resultados de y e z deram os mesmos. Então, esses caras, no fundo, me deram 6 pontos. Não. 8, não é? Ah, 1, 2, é isso. 8 pontos. 4 aqui, que são as combinações desses, e 4 aqui, que são as combinações desses. Certo? Esses 8 pontos, eu posso representar aqui assim, ó, mais ou menos meio, mais ou menos meio, e mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Todas as combinações desses mais ou menos aí são possíveis. Positivo, 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 negativo, positivo, negativo, positivo, entendeu? Estão acompanhando? Professor, Sim. Sim. na hora de calcular, o z tá ao quadrado. E aí eu não fiz negativos e positivos, tipo, eu considerei um só, porque a conta vai dar a mesma, porque como ele tá ao quadrado, o z vai ser o mesmo. Aí foi 4. Tá. São duas coisas diferentes, Manuela. Uma coisa é, na hora de eu fazer o cálculo, eu saber que o valor de z positivo é igual ao valor do z negativo. Outra coisa é aonde eu encontro os valores da temperatura. Porque se eu excluo o z negativo, eu estou pegando do meu espaço, porque eu estou numa esfera, certo? E de todos os pontos da esfera, quando você exclui o z negativo, você está passando a considerar apenas a metade, o hemisfério positivo da esfera. Aí você jogou fora metade da sua solução. Eu não lembro se eu... Tudo bem que, nesse caso, o exercício pede para localizar as temperaturas mais altas, sobre a esfera. Ou seja, ele quer saber em que lugar essas temperaturas acontecem. Então, se eu jogar o z negativo fora, eu não vou achar os valores na parte inferior da esfera, entendeu? Entendi. Então, assim, efetivamente, eu tenho 8 pontos. Na hora de fazer o cálculo da temperatura, eu vou poder considerar o fato de que o z
pode ser positivo ou negativo, que não vai fazer, ele não vai alterar o valor da temperatura. Quem vai mexer com o sinal da temperatura vai ser só o X e o Y. Ele não. Tudo bem? Beleza. Agora eu estou pensando aqui, ao acompanhar o raciocínio da resolução desse sistema, eu não consegui identificar, até talvez pelo fato de estar escrevendo e falando junto, vamos voltar um pouco, porque vocês concordam comigo que a gente teria que ter algumas soluções aqui com alguém valendo 1? Porque 100, 010 e 001 também deveria ser solução disso, não? Professor, até deveria, mas é muito estranho. Tipo assim, eu fiz de vários jeitos, aí dava tudo errado. E aí, um dos jeitos, o Ah, X ou o Y dava 0. Só que não fazia o menor sentido, porque nas relações entre x, y, z, eles todos estavam multiplicando. Então, se um deles desse 0, os outros dois também ia dar 0. mas você concorda que, como eu estou pensando em temperatura maior e menor, a menor temperatura poderia ser 0, certo? Não, porque a restrição não ia estar sobre a esfera. Porque, tipo, todas as relações que você... Opa! Que tá. Não, tipo, todas as relações que você constrói, vamos supor, o x ia ser igual ao y. E aí, o, o z ia ser igual a alguma coisa multiplicando o x ou y. Então, se um deles é 0, os outros dois vai ser 0 também. E 0 mais 0 Não, é 0. não. Então, ó, se eu chego à conclusão de que o x e o y são iguais a 0, se eu chegar nessa conclusão, então, a hora que eu jogo isso na restrição, eu chego à conclusão de que o z é mais ou menos 1, não que o z é 0. Mas então, eu não sei se eu fiz confusão nisso, porque eu cheguei uma vez que o x e o y era igual a 0. Só que o z. Só que quando eu descobri isso, eu tinha isolado o z. E aí o z tava igual, tipo, alguma coisa vezes o y. E aí, quando eu coloco o y no z, vai dar 0, entendeu? Sim. Então, mas é que eu não sei como é que você fez para chegar na resposta de que o x e o y é 0. Eu vou ter que, vamos olhar lá para a gente ver como é que a gente faz para chegar nisso aqui. Mas, ao chegar nisso aqui, esse valor eu vou olhar na restrição. Ou seja, quando o x e o y é 0, o que eu faço? 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais i ao quadrado é igual a 1. Ou seja, z é igual a mais ou menos 1. Por causa da restrição. Ou seja, um dos meus pontos também seria 0, 0 mais ou menos 1. São os polos, né? Aqui e aqui embaixo. Mas, além desses, eu também poderia chegar à conclusão de que eu tenho mais ou menos 1, 0 e 0. E eu também tenho 0, mais ou menos 1 e 0. Todos esses pontos pertencem à esfera, certo? Esses dois aqui, ó, tá aqui e aqui. Esses dois estão aqui e aqui. E esses dois estão aqui e aqui.
certo? Tudo bem? Agora, eu estou aqui só pensando como é que a gente chega à conclusão de que eles são zero. A gente chegou... Professor, tô com uma dúvida. Pode falar. Tipo, quando a gente faz todo o método, tá, e a gente chega nos pontos, eles vão ser os máximos ou os mínimos, certo? Talvez, tipo, enfim. Só que aí, então, a gente não pode só olhar para eles, a gente tem que olhar para para restrição também. Mas, tipo, eu sei que tem que olhar para restrição, só que eu não sei formular muito bem. Mas, por exemplo, não vai ser só os pontos que a gente encontrar, então? Ou é por esse método que a gente fez, a gente não encontrou. Não, eu vou reformular o que eu disse. Olhando para o sistema, a gente encontrou, assim, olhando para o sistema, não, olhando para a resolução desse sistema que a gente fez juntos aqui, da forma como o Alessandro fez, tudo que foi feito está certo. Eu disse que eu fiquei na dúvida se ficou alguma coisa incompleta, se a gente pulou algum pedaço que eu não tenha observado, que nos fizesse chegar à conclusão de que os pontos mais ou menos 1, 0 e 0, 0 mais ou menos 1 e 0, e 0, 0 mais ou menos 1, também não seriam solução disso. Porque quando a gente olha para esse sistema, esses valores são solução, certo? Porque eles eram tudo. Basta um deles ser zero, basta um dos três ser zero, porque eles zeram essas três equações aqui. E se eu tenho dois deles sendo zero e um deles igual a mais ou menos um, eles vão ser solução dessa equação também. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Mas, Giovana, deixa eu só terminar meu raciocínio. Mas o que acontece é que esses 6 pontos dão temperaturas iguais a zero, porque isso aqui está dando zero. E como eu vou ter temperaturas positivas e negativas, então eu estou achando que esses pontos realmente não são extremos dessa função, entendeu? Entendi. A minha dúvida era, tipo, se fora do método tinha outros pontos, entendeu? Mas na verdade é porque Não. você achou que a gente poderia talvez tenha comido passos, né? É isso. Isso, a gente pudesse ter comido alguma bronha no meio do caminho. Fala, Giovana. Entendi, professor. Obrigada. Não, é que eu tinha pensado nisso também, mas como eu já tinha achado que era menos 50, aí eu nem fiz, porque ele não ia ser mínimo e nem máximo. Sim. Então, assim, depois eu vou dar uma olhadinha, né, com calma, para a gente pra não avançar muito na aula aqui, mas eu tô tenho minha dúvida aqui, mas enfim, não vou dizer dessa água eu não beberei, porque vai que eu tô errado, né? Que eu tô, não, aqui. Então, ó, esses foram os pontos que nós encontramos. Todas as combinações, certo? Isso aqui nos dá 8 pontos. Tudo bem? Que é ó, positivo, 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 negativo, certo? Aí depois eu vou ter, deixa eu fazer isso, mais, ó, um é positivo, o outro é positivo, o outro é positivo, aí esse aqui fica negativo, 2 pontos. Aí eu tenho esse negativo e eu alterno esse, certo? Aí eu tenho
negativo aqui, e aí eu volto a ter essas duas combinações, ou seja, positivo e alternado, e eu tenho negativo, negativo e alternado. São esses 8 pontos que a gente tem. Faz sentido isso aqui? Faz. Puxa assim. Puxar esses bloquinhos aqui. Tá bom? São esses 8 pontos. Bom, aí, o que a gente tem que fazer agora? Achar as temperaturas, certo? A minha função é 400 vezes x vezes y vezes e ao quadrado. Aí, aqui sim, quando eu olho para os meus valores, o z não interfere no sinal da temperatura. Aí, o que nós temos? Se eu não pensar nos sinais, independente dos sinais, se eu calcular, né, quais são os valores mesmo? Meio e raiz de 2 sobre 2, certo? Sim, O valor disso aqui vai ser 400 vezes meio, vezes meio, vezes meio, né? É isso? sim, Isso aqui dá 50. Então, veja, se eu estou calculando a imagem para todo mundo positivo, o resultado disso aqui é 50. O Z, tanto faz positivo ou negativo, é 50. Então, eu posso até dizer isso aqui. Ó. Tanto faz se o Z é positivo ou negativo, o resultado vai ser 50 se esses dois forem positivos. Certo? Se esse cara for positivo e esse cara for negativo, independente do sinal de Z, isso aqui vai ser menos 50, concorda? Porque um deles vai ser negativo. Se esse cara for negativo e esse for positivo, independente do sinal desse cara, isso aqui também continua sendo negativo, certo? Estão acompanhando o que eu estou pensando? Faz sim, sentido? Porque uma coisa é o que eu estou pensando, outra coisa é eu ser. Agora, se esse cara for negativo, esse negativo, independente disso, isso aqui continua sendo positivo, porque esses dois sinais se cancelam, certo? Certo. Então, ó, aqui eu tenho 2 pontos e aqui eu tenho 2 pontos. Esses 4 pontos é máximo. E esses 4 pontos é mínimo. Eu tô escrevendo assim, depois na hora de eu fazer o gabarito para deixar lá para vocês acessarem, eu vou escrever isso aqui um pouco melhor, colocar os valores certinhos. Eu só estou trazendo para vocês o pensamento mais rápido de resolver e achar os valores. Agora, depois a gente organiza isso melhor, entendeu? Então, eu tenho 4 pontos onde a temperatura é máxima e vale 50, e pontos onde a temperatura é mínima e vale menos 50. Tudo bem? Tudo certo. Tá bom. Só para
a título de avaliação, estava faltando passar a solução do sistema, certo? Só confere para mim. Eu tinha colocado a identificação das funções como 0,3, o gradiente 0,8 e a obtenção do sistema 0,6, é isso? Isso. Tá, que até agora deu 1,7, confere? Isso. Então, eu tenho isso aqui vai ser 1,3. Na verdade, 1,3 não, e meio. E meio. E esses valores aqui, zero, 8. 1,72. Acho que é isso, né? O resultado final tem que dar 4 pontos. 1,7 com 1,5 dá 3,2. 1,08, 4. Beleza? Ô, professor, Sim. eu não fiz do jeito que os outros fizeram. E aí, eu acho que, tipo, deu certo, só que meio da conta, eu acho que eu meio que falei que as variáveis não poderiam ser igual a zero e eu cortei elas. Quais variáveis não poderiam ser zero? X, O- Y, Z. É, Em tese, do jeito que está aqui, a gente não achou nenhuma variável zero, certo? E as então, nossas soluções são essas aqui. eu isolei o z ao quadrado da primeira, aí eu coloquei na segunda, aí Ah, deu que o. isolou aqui e jogou aqui. Isso. Aí deu a igualdade do x e o y. Tá. Aí depois eu peguei o valor, isolei o x na terceira e joguei na segunda. Aí deu que o z, aí deu o valor de z. Aí depois eu joguei. Z em função de X. Jogou nisso aqui. Aí eu joguei na restrição e deu a mesma coisa. Assim. Aí você jogou isso aqui. Isso. Mas no meio do caminho, por exemplo, eu cortei o z. Tá, porque você está assumindo Que que o é Z. diferente de zero. Que é Ah, zero. então, talvez. Depois eu vou dar uma olhadinha nessa solução, porque você cortou o Z. Isso. Ao invés de você cortar o Z, coloque em evidência. Aí você vai chegar à conclusão de que o Z é igual a zero ou alguma coisa é zero, entendeu? Foi isso. Eu tinha feito assim, mas aí tinha dado um trabalho. Aí eu. Ah, é zero. Entendi. Então, o caminho que a gente percorreu, nós não, eu pelo menos não identifiquei, depois eu vou dar uma olhadinha com um pouco mais de calma, mas eu não identifiquei a possibilidade da gente fazer esse tipo de
de cálculo, o que nos traria a solução nula. Na verdade, não é a solução nula, né? Mas é o fato de que, porém, para z igual a zero, quer dizer, nessas condições... não, aqui você chegou nisso aqui, eu preciso ver. Vou reformular o que eu falei agora. Como eu não estou vendo a conta toda, né, então não sei exatamente o que aconteceu, mas ao chegar a essa possibilidade de dois caminhos, o z ser zero ou alguma coisa que envolva as variáveis ser zero, e foi por conta disso aqui que você chegou à conclusão de que o z é igual a raiz de 2x, certo? Certo. Eu só preciso depois dar uma olhadinha se esta solução chegaria à conclusão de que o x é zero e o y é mais ou menos 1, ou o x é mais ou menos 1 e o y é zero, entendeu? Porque ela poderia chegar nessas duas conclusões. Eu não sei se isso vai acontecer, por isso que eu preciso ver. Então, tipo, não acontece, porque quando eu isolei o z lá em cima, ele fica, tipo, explicando, entendeu? Então, se você isola Você vai achar a solução nula, né? Todo mundo zero. vai ficar todo mundo zero. E aí todo mundo zero não faz a esfera lá. Entendi. Então tá bom. A solução nula não é a solução desse problema. Isso definitivamente isso é certo. Tá? Pessoal, mais alguém tem dúvida? Hã? Sem dúvida, professor. Beleza. Então, por hoje é só. Ó, segunda-feira a gente fala do questionário e começa a fazer revisão. Revisão a gente faz revisão segunda e terça, faz prova na sexta. Beleza, mano? Beleza. Então, tá então. Bom final de semana para vocês. Professor. Tchau, professor. Valeu. Tchau, Ô, professor. professor. Até. Posso falar? Pode. É sobre o questionário. Não sei se eu tô errada, mas eu acho que tem uma questão que não tem a resposta certa. Deixa eu só abrir aqui. Eita! Ai, professor, não, desculpa, não tô dizendo que você tá errado. Não, Tô totalmente errado. a chance pode acontecer. Mas não, eu não sei. É porque, não sei se eu aprendi errado também. Naquela que tem 4 imagens, posso apresentar a tela? Pode para a minha. Tá. Vai, Miriam. Ainda bem que tem mais 4 aqui. Eu posso ter feito os desenhos errados também. Tá enxergando, professor? Sim. Tá apresentando já? Essa daqui é porque, tipo assim, eu achei que, por exemplo, cadê? Como ele mostra aqui o G igual a K, eu achei que teria que ser G igual a K. Só que aí não tem nenhum certo, tipo assim, com um lambda aqui, sabe? Tem pegadinha aí. Ah, tem pegadinha? Ixi. Então, beleza. Não tem nada errado. Beleza. Eita, nós Eita. com a dúvida, então eu vou sair com a dúvida. Tá bom, professor, obrigada. Não perca a aula. Não, imagina, acho que a dúvida ela é sempre válida, Miriam. Eu só não vou te responder agora, porque eu quero que vocês pensem. Uhum. Certo? Tá bom, Afinal de contas, esse é o nosso papel. Mas não tem nada errado. Só que eu coloquei
de propósito. Aí na segunda-feira a gente discute. Eu espero que até lá vocês tenham encontrado a resposta e entendido a resposta. Mas se não aconteceu isso, na segunda-feira eu garanto que a gente esclarece. Tá bom, professor. Obrigada. Valeu? Tchau, tchau. Obrigada. Professor, eu só queria falar sobre a monitoria. Quando você falou no Classroom que era tipo, eu já tenho 2 pessoas, essa pessoa conta comigo ou não? É porque eu tinha mandado faz muitos anos mensagem para você.